Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma situação política bem complexa, talvez até delicada. O foco é o senador Renan Calheiros, uma figura assim central na política de Alagoas e do Brasil, né? Já faz décadas. Exato, uma figura de muito peso. E a gente vai investigar juntos os desafios que ele está enfrentando aí na estrada para a eleição de 2026. Muitos já dizem que pode ser a disputa mais difícil da longa carreira política dele. É o que se comenta, sim. Para guiar nossa conversa, a gente está usando trechos de uma análise bem detalhada, sabe? O título é Renan Calheiros, o desafio político de 2026. Saiu na Tribuna do Sertão. Uma fonte importante lá de Alagoas. E tem uma coincidência interessante nisso tudo. O senador fez 70 anos agora, dia 16 de setembro, e é a mesma data da emancipação política de Alagoas. Um simbolismo forte, né? Justo no momento que pode ser decisivo para ele e para o Estado. Muita coincidência mesmo. Carrega um peso simbólico, sem dúvida. Então, nossa missão aqui é tentar entender os fatores que, segundo essa análise, estão tornando a busca pelo 5º mandato de senador tão complicada para ele. A gente vai explorar as dinâmicas lá de Alagoas, as novas configurações de poder e, o que é crucial, os possíveis erros estratégicos que a fonte aponta. Ok? Vamos começar a desempacotar isso. É um ponto de partida fascinante, realmente. Porque assim, Renan Calheiros não é um político qualquer, né? Vamos combinar. Ele chegou ao Senado lá em 1994. Já é um feito notável por si só. Com certeza. Mas ele foi além, né? Presidiu a casa 4 vezes. Um recorde. E sempre foi uma peça-chave, sabe, na engrenagem de vários governos. Às vezes como aliado, às vezes como um opositor estratégico, uma trajetória de muita influência, moldada por uma habilidade política que até os adversários reconhecem. Exato. Essa capacidade de articulação deles é famosa. Mas como você falou, o cenário atual em Alagoas parece diferente. A análise da Tribuna do Sertão sugere isso. Fala do fortalecimento de novas rivalidades. E o detalhe, muitas vezes com gente que já foi do grupo dele. Que já esteve ali por perto. Pois é. E também aponta consequências de decisões talvez não tão boas tomadas recentemente. Nosso objetivo aqui é justamente destrinchar essas mudanças, né? Entender como esse tabuleiro político de Alagoas se mexeu e avaliar, com base nessa fonte, qual a real posição do Calheiros nesse novo jogo. Exato. Essa longevidade dele na política é algo que sempre impressiona. 3 décadas no Senado Federal. É muito tempo. Uma vida, praticamente. Atravessou governos de tudo que é cor ideológica. Sobreviveu a crises políticas pesadas, escândalos que abalaram a República. E que teriam derrubado muita gente, né? Sem dúvida. Ele não só sobreviveu, como se consolidou como um dos políticos mais influentes e articulados do país. Isso é inegável. Mas aí vem a análise da Tribuna do Sertão, e ela é bem direta. Afirma que 2026 é o maior desafio da carreira dele. A pergunta que fica é, por que agora? O que mudou tanto assim em Alagoas para colocar em xeque uma figura com esse histórico todo? Olha, o que a análise sugere, e isso é bem interessante, é que não é só uma coisa isolada. É uma confluência de fatores, sabe? Que cria um cenário bem adverso para ele. O texto aponta, assim, 2 vertentes principais, que se misturam. A primeira é o fortalecimento, e um fortalecimento significativo, de adversários locais. Certo. E aqui tem um detalhe crucial que a fonte destaca. Muitos desses adversários são ex-aliados, figuras que cresceram politicamente, às vezes até com o apoio do próprio Grupo Calheiros. Interessante isso. A segunda vertente é o peso de erros estratégicos. Decisões que teriam sido cometidas nos últimos anos. E segundo a Tribuna do Sertão, esses erros não são só coisa de analista de fora, não. São reconhecidos, mesmo que quietinho, sabe? Até por aliados próximos do senador. Então essa combinação, rivais mais fortes e o peso de decisões passadas. Exato. Essa mistura que parece tornar 2026 um desafio tão particular para ele. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Vamos então detalhar esses erros estratégicos que a análise cita.
O primeiro que chama atenção, segundo o texto, foi aquela tentativa em 2020 de usar a justiça para barrar a candidatura do Luciano Barbosa para a prefeitura de Arapiraca. Sim, eu lembro disso. Barbosa era, até ali, considerado um aliado histórico do Grupo Calheiros, né? Qual foi o resultado disso, segundo a fonte? Bom, de acordo com a análise da Tribuna do Sertão, essa ofensiva na justiça não só não funcionou para barrar o Barbosa, como teve um efeito colateral péssimo para a aliança. O texto fala de um desgaste profundo, sabe? E parece que irreversível na relação com ele. Um aliado importante. Importantíssimo. Com base eleitoral e política forte no agreste alagoano. O Luciano Barbosa não só se candidatou, como ganhou a eleição. E depois foi reeleito. Voltou para o comando do segundo maior colégio eleitoral de Alagoas, com força política renovada e, o ponto-chave, com sentimento de autonomia em relação ao antigo grupo. Então não foi só perder um aliado. Foi ver esse ex-aliado virar uma liderança regional poderosa, independente, justo em Arapiraca, que é um centro crucial na política do Estado. A análise fala das implicações disso para a base do Renan. Fala sim, e as implicações são grandes. O Barbosa hoje não é só um prefeito reeleito bem aprovado. Ele surge como uma liderança regional autônoma mesmo, com capacidade de juntar forças políticas que antes ficavam ali, na órbita do senador Calheiros, naquela região enorme e populosa do Agreste. Isso fragmenta a base dele, então. Exatamente. Representa uma fragmentação importante da base de poder tradicional que o Renan levou décadas para construir e manter. É perder um território político estratégico e, ao mesmo tempo, ver se fortalecer uma figura que antes era do grupo e agora pode seguir um caminho próprio, talvez até de oposição direta mais para frente. A análise sugere que esse episódio mudou o mapa político do Agreste para valer. Entendi, faz sentido. Passando para o segundo ponto que a análise levanta, a projeção do Alfredo Gaspar de Mendonça. O texto diz que ele era ex-procurador-geral de Justiça, foi para o cargo de Secretaria de Segurança Pública com o apoio claro da família Calheiros. Sim, teve esse apoio. Ganhou muita visibilidade ali e depois se elegeu deputado federal. Hoje, o nome dele circula nos bastidores como possível adversário direto do Renan numa disputa majoritária, tipo para vaga no Senado em 2026. É, né? Parece uma daquelas ironias clássicas da política. Pois é. É, de fato, um exemplo que a análise usa para mostrar como esse apadrinhamento político pode dar resultado inesperado, quase um feitiço virando contra o feiticeiro. Ao fortalecer o Gaspar, talvez pensando em ter um aliado leal, técnico, numa pasta-chave como a segurança pública. Que dá muita visibilidade. Muita visibilidade. A família Calheiros pode ter, sem querer, preparado o caminho para um competidor. O Gaspar construiu uma imagem pública forte, ligada ao combate ao crime, um tema sempre popular, né? Sempre. Capitalizou isso para ganhar um mandato federal, o que dá a ele plataforma política, recursos próprios. E agora ele se apresenta com um discurso que pode ser visto como de renovação. A análise da Tribuna do Sertão levanta justamente essa questão, sabe? Sobre poder e lealdade. Até onde você controla a ambição de quem você ajudou a crescer? A fonte sugere que o Gaspar virou uma peça autônoma nesse tabuleiro. Complicado. E tem um terceiro ponto que a análise destaca, envolvendo o prefeito da capital, Maceió. O JHC, João Henrique Caldas. A fonte fala de uma aproximação entre ele e o Grupo Calheiros. Muita gente viu como um movimento tático. Uma jogada política, né? Talvez para neutralizar um adversário ou construir uma ponte na capital. Mas a análise alerta que essa aproximação pode acabar sendo um tiro no pé. Por que esse risco? O que o JHC representa aí? O JHC representa um desafio diferente, mas igualmente complexo, segundo a análise. Ele tem uma base eleitoral sólida, bem definida, mais conservadora. Tem um apelo forte com o eleitor mais jovem, urbano, e está com popularidade alta na capital, Maceió. E Maceió é, de longe, o maior colégio eleitoral do estado. É decisivo. A análise sugere que, ao se aproximar do JHC, o Renan pode estar tentando um movimento pragmático, talvez buscando acesso a essa base ou neutralizando uma ameaça direta na capital.
Só que o risco apontado é que o JHC conversa com setores do eleitorado que talvez não se identifiquem mais com o perfil político mais tradicional do Calheiros. Ele encarna uma face vista como mais moderna, alinhada a um conservadorismo de costumes, econômico, e comanda a máquina poderosa da Prefeitura de Maceió. Então, a preocupação seria que essa aliança tática, se acabar, ou mesmo se o JHC resolver alçar voos maiores, poderia colocar o Renan em rota de colisão direta, com uma figura popular, com base forte na capital e que representa um eleitorado diferente do núcleo histórico dele. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral que a análise pinta, uma aliança com o JHC pode parecer útil agora, no curto prazo, mas um eventual rompimento ou uma disputa direta em 2026 colocaria o Renan contra um prefeito popular, com apelo forte em certos segmentos jovens, conservadores, evangélicos e com controle da máquina da capital. A fonte é clara ao sugerir que um confronto direto com o JHC seria de altíssimo risco para o Calheiros, talvez mais do que qualquer outro recente. A popularidade e a base do JHC em Maceió são ativos políticos muito fortes. Fica claro como esses erros estratégicos apontados, o embate com Barbosa, a projeção do Gaspar, a aproximação arriscada com o JHC vão se somando, né? Sim, é uma soma de fatores. Mas a análise da Tribuna do Sertão vai além. Descreve um cenário para 2026 muito mais fragmentado do que só Renan contra esses rivais diretos. Quem mais entra nessa equação? Sim, a fragmentação é um ponto central da análise. O texto reforça que não é só o Calheiros e seus adversários individuais. Tem outros polos de poder ganhando força ou se consolidando em Alagoas. Um nome de peso nacional com influência local crescente é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Claro, Lira. A análise sugere que o Lira ampliou muito a base dele de prefeitos, lideranças no interior, e pode ser uma peça decisiva na montagem de chapas, na distribuição de apoios em 2026. Atuando como um contraponto direto ao poder de articulação do Renan. Um rival de peso na articulação. Com certeza. Aí temos o Luciano Barbosa, como a gente já falou, consolidado em Arapiraca e no Agreste. E temos o Gaspar e o JHC, cada um com seu perfil e base, representando essa ideia de renovação ou de alternativa ao modelo mais tradicional. E a análise menciona também outros grupos. Lembro de você ter falado de setores conservadores, religiosos. Correto. A fonte aponta para um movimento crescente e mais organizado de setores conservadores e também de grupos religiosos, principalmente evangélicos. Esses grupos já não gravitam naturalmente em torno da figura do Renan Calheiros como talvez acontecia antes. O cenário mudou para eles também. Mudou. Historicamente, o Calheiros sempre foi muito hábil em transitar por diferentes espectros, construir pontes largas. No entanto, o fortalecimento de uma direita mais orgânica, com lideranças próprias em Alagoas, algumas ligadas ao Lira, outras ao JHC, outras com dinâmica própria, cria um novo desafio para a capacidade tradicional de aglutinação dele. Esses setores agora têm opções, né? E podem preferir candidatos que reflitam mais diretamente as pautas deles. Então, essa fragmentação é realmente a palavra-chave para entender o desafio de 2026, segundo essa análise. Não é mais um cenário onde a articulação do Renan, por mais mestre que ele seja nisso, encontra um campo, digamos, previsível. Agora são múltiplos polos de poder, cada um com sua força, sua base, sua agenda. Precisamente. A análise da Tribuna de Sertão sugere isso, que diferente de eleições passadas, onde a disputa talvez se concentrasse mais ou as alianças eram mais estáveis, agora tem múltiplos jogadores com capacidade real de mobilização e influência. A autonomia do Barbosa no Agreste, a influência crescente do Lira no interior, a popularidade do JHC na capital, a emergência do Gaspar como alternativa e a organização dos setores conservadores. Tudo isso cria um ambiente político muito mais complexo, volátil e imprevisível para o Renan Calheiros. E imprevisível é a palavra. Exato. Por isso, a fonte não trata 2026 como mais uma disputa majoritária para ele, mas como um verdadeiro teste de sobrevivência política. Quase um divisor de águas para o futuro dele e para o comando político do Estado. É um cenário complexo, sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente está falando de Renan Calheiros.
Sim, não se pode esquecer disso. Ao longo de décadas, ele mostrou uma capacidade de resiliência política que é quase, sei lá, lendária. Foi governo, foi oposição dura, sobreviveu a denúncias gravíssimas que teriam acabado com qualquer outra carreira. Verdade. Manteve influência em Brasília, mesmo quando estava desgastado em Alagoas ou no cenário nacional. Ele é sempre descrito por aliados e adversários como um articulador nato, mestre das negociações de bastidor, um animal político, né? No sentido mais puro da expressão. É a fama que ele tem. Então, diante desse histórico todo, o que tudo isso significa? Essa resiliência não conta mais? Conta, e conta muito. A análise não ignora essa capacidade histórica do Renan Calheiros de se reinventar, de superar adversidades. Pelo contrário, ela reconhece isso como um fator importante na equação. A grande questão que o texto da Tribuna do Sertão deixa no ar é essa conhecida e comprovada capacidade de articulação, de negociação, de resiliência. Vai ser suficiente para superar essa combinação específica de fatores locais adversos que estão se apresentando agora? A análise coloca a marca dos 70 anos não como um limite por si só, mas como um elemento dentro de um cenário maior. Um cenário de desgaste natural pelo tempo no poder e principalmente pelo surgimento dessas novas forças políticas. Forças que, em muitos casos, levantam abertamente a bandeira da renovação contra o establishment que ele representa. Entendi. Então, é o confronto clássico, a experiência e a habilidade de um veterano, mestre na política tradicional, contra uma nova realidade local. Uma realidade que, ironicamente, a própria análise sugere que ele mesmo, em parte, ajudou a criar. Seja pelos erros estratégicos, como nos casos do Barbosa e do Gaspar, Exato. seja pelo curso natural da política, que sempre gera novas lideranças, reconfigura alianças e desgasta quem está no poder há muito tempo. É exatamente essa tensão que a análise explora. É o embate entre a trajetória de um político que dominou a cena alagoana por décadas, com uma capacidade imensa de articulação, e um novo cenário que ele parece não controlar mais com a mesma facilidade de antes. A fonte chega a definir 2026 como um potencial divisor de águas para o Renan Calheiros. Divisor de águas. Sim, pode ser a eleição que vai consagrar ele definitivamente como o político mais resiliente da história recente da Alagoas, capaz de vencer mesmo na pior conjuntura da carreira. Ou, por outro lado, pode marcar o início de uma transição de poder mais efetiva no Estado, abrindo espaço de forma mais clara para essas novas lideranças que hoje o desafiam direta ou indiretamente. A análise até menciona uma percepção entre aliados, algo tipo, nunca esteve tão difícil, mas, por isso mesmo, a estratégia nunca foi tão crucial. Acho que isso resume bem o peso do momento. Resumindo, então, nossa exploração de hoje, que foi guiada pela análise da Tribuna do Sertão, Renan Calheiros, aos 70 anos, buscando o 5º mandato no Senado, encara um cenário em Alagoas que a fonte descreve como inédito em termos de desafio. É o que a análise aponta. A vasta experiência dele, a inegável capacidade de articulação, o histórico de resiliência, são ativos importantes, claro, ninguém nega. Mas, dessa vez, ele confronta uma série de rivais fortalecidos, alguns que, como a análise diz, ele mesmo ajudou a projetar. É a ironia da política. E um panorama político estadual que está em clara transformação. Mais fragmentado, com novos polos de poder consolidados e um eleitorado talvez mais aberto a discursos de renovação. E como a fonte ressalta muito bem, o que vai estar em jogo em 2026 vai muito além de ganhar ou não mais um mandato de 8 anos no Senado. É um teste fundamental para o imenso capital político que ele acumulou nessas décadas todas. Um teste de fogo. E, de uma forma mais ampla, talvez seja até um julgamento simbólico sobre a eficácia, a longevidade do estilo particular dele de fazer política. Um estilo forjado em outra época, né? Diante de uma Alagoas que, segundo a análise, parece estar buscando novos caminhos ou, pelo menos, novos protagonistas. É, sem dúvida, uma narrativa política fascinante sobre poder, estratégia, o teste do tempo e a reconfiguração das forças no Estado tão importante. E talvez a gente possa deixar uma reflexão final
que vai além do caso específico de Alagoas e do Renan Calheiros. O desafio que ele enfrenta em 2026, como descrito pela análise, não espelharia uma dinâmica maior que a gente observa em outras partes da política brasileira? Uma boa pergunta. Até que ponto figuras historicamente dominantes, esses verdadeiros caciques regionais, conseguem manter a hegemonia quando o tabuleiro político local se reconfigura tão profundamente? Especialmente quando essa reconfiguração envolve, como a análise sugere ter acontecido com Gaspari nas consequências do embate com Barbosa, peças que eles mesmos, em algum momento, ajudaram a colocar no jogo. É verdade. É uma questão profunda sobre os ciclos de renovação, a gestão do legado político e a capacidade de adaptação das velhas raposas aos novos tempos do poder. Fica aí pra gente pensar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.